Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso primeiro chat ao vivo. Nessa live, nós vamos falar sobre yoga e vegetarianismo. É um assunto bem importante no nosso curso de formação, mas vamos ter agora uma live por mês. Então, fique ligado nas datas, vou estar sempre mandando com uma semana de antecedência para vocês. Bom, o vegetarianismo no yoga aparece em vários textos. Então, no hinduísmo, a realização espiritual e a verdadeira felicidade somente são possíveis se os nossos pensamentos, se os nossos sentimentos e se as nossas ações estiverem em harmonia com a ordem universal, com a ordem de tudo que existe, com o Dharma. Então, existe uma frase, Yata Tata Mana Anam, que é de acordo com o que você come, assim será a sua mente. Então, essa é uma questão espiritual do vegetarianismo no yoga. Mas a gente já viu também questões éticas do vegetarianismo no yoga. Então, um dos yamas é o ahimsa, que é a não violência, e outro princípio importante é o niyama saucham, que é a pureza. São duas prescrições importantes que nos dão um código de conduta para que nós possamos refletir sobre as nossas ações. E existem outras razões pelas quais as pessoas adotam o vegetarianismo e o vinculam com o yoga, como a razão ambiental. Então, existe um vínculo grande entre a produção de carnes e o efeito estufa. Além disso, para a produção extensiva de carnes, nós desmatamos grandes áreas, usamos muita água, então essa questão ambiental também é importante para muitas pessoas, além da questão do sofrimento dos animais em si. Existem questões relacionadas à saúde das pessoas. Existem evidências de que pessoas que seguem o vegetarianismo possuem menor risco de hipertensão, de diabetes, de câncer de intestino, de gota, de infarto e também de obesidade. Existiram muitos mestres vegetarianos importantes, mestres de yoga, como Prabhupada, Krishnamacharya, Swami Shivananda, Vishnudevananda, a Indra Devi, que levou o yoga para os Estados Unidos, Patabi Joyce, Iyengar, Desikachar, e no Brasil, De Rose, Hermógenes, são todos mestres vegetarianos, seguindo os princípios da tradição hindu e também da tradição de yoga na Índia. Bom, mas antes de falarmos do vegetarianismo em si, vamos conhecer os tipos principais de dietas. Existe a dieta onívora, seguida pelas pessoas que comem todos os tipos de alimentos, alimentos de origem vegetal e também de origem animal. Então, essas pessoas consomem frutas, consomem verduras, mas também podem consumir carnes, ou laticínios, ou ovos. Existem as pessoas também que se denominam flexitarianas. O que é a pessoa flexitariana? É a pessoa que na maior parte dos dias é vegetariana, mas de repente ela sai um dia da semana ou ela vai almoçar na casa da sogra e lá tem um peixe, por exemplo, naquele dia, naquele horário, a pessoa consome o que foi servido, mas em 99% do tempo essa é uma pessoa que tem uma dieta baseada em vegetais e em poucos produtos de origem animal. Dentre os tipos de vegetarianismo, o mais comum é a dieta ovo-lacto-vegetariana, então as pessoas que consomem todos os tipos de laticínios, então leite, queijo, requeijão, e consomem também ovos. Essa é a dieta mais seguida na Índia, 90% das pessoas são ovo-lacto-vegetarianas. Existem as pessoas que também são ou lacto-vegetarianas ou ovo-vegetarianas. Existem as pessoas que seguem a dieta vegetariana estrita, ou seja, não consomem nenhum tipo de alimento de origem animal, então nenhum tipo de carne, nem carne vermelha, nem carne branca, não consomem ovos, não consomem laticínios, mas elas não são veganas, porque o veganismo é considerado mais que um tipo de alimentação, ele é considerado um estilo de vida. Então no veganismo a pessoa também não consome mel, porque é feito pelas abelhas, a pessoa não usa seda, porque também tem origem animal, a pessoa não usa nada de couro, então não tem um sapato de couro, um cinto de couro, uma carteira de couro, também não, tá? Então essa seria a pessoa vegana, e vai muito mais do que alimentação, existe toda uma questão ética envolvida sobre os direitos dos animais. Então, esse é o veganismo.
Não sei qual é o seu tipo de alimentação, depois deixa um recado pra gente. Mas os fatores que influenciam a escolha da dieta são muito variáveis. Então, existem as crenças pessoais, as questões éticas em si, o baixo acesso a determinados tipos de alimentos. Então, as pessoas podem adotar uma dieta porque aquela dieta é mais barata ou mais acessível. Tá? Então, existem pessoas que não consomem carnes porque carne é caro, não é uma questão ética em si. Existem aspectos sociais, por exemplo, aspectos religiosos, dependendo da religião da pessoa, ela não vai consumir carne de porco, ou na Índia eles não consomem carne de vaca, tá? Então, um aprendizado, pessoas que nascem também em famílias vegetarianas se tornam vegetarianas, pessoas que têm pais que consomem carnes, acabam consumindo carnes também e ensinados a isso. Então, esses aspectos sociais também são importantes. Existem as questões sobre aversões, então pessoas que não tomam leite porque têm aversão a leite, ou não consomem ovos porque têm aversão ou nojo àquele alimento. Então não é uma questão também relacionada à ética ou aspecto de saúde, mas uma questão muito mais psicológica. E existem as questões de saúde, então, por exemplo, existem pessoas que têm doenças renais e são recomendadas a removerem o máximo possível de compostos de alimentos de origem animal, justamente por esses alimentos no seu metabolismo gerarem muito mais amônia, ureia e outros compostos tóxicos que precisam ser eliminados, e como os rins não estão funcionando bem, então a ingestão acaba ficando mais baixa e ser recomendada por nutricionistas e médicos. Existem as pessoas também que têm intolerâncias ou alergia, como alergia a camarão, alergia ao bacalhau, e por isso isentam-se do consumo desse tipo de alimento e às vezes acabam também retirando outros alimentos de origem animal e se tornando vegetarianas. Então, muitos fatores influenciam a escolha da dieta, inclusive a prática de yoga. Muitas pessoas entram no yoga ainda consumindo todo tipo de alimento e com o passar do tempo, com os estudos, elas vão sentindo o corpo diferente, sentindo a mente diferente, sentindo necessidade de fazer outras escolhas e acabam se tornando vegetarianas, ou ovo-lacto-vegetarianas, que é o mais comum, ou lacto-vegetarianas, ou ovo-vegetarianas, ou veganas, tá? Então, não sei em que etapa você está disso tudo, se ainda é onívoro ou se já se considera flexitariano, mas o fato é que o vegetarianismo vem crescendo no mundo inteiro. E no Brasil, 14% das pessoas já declaram-se vegetarianas. Essa é uma pesquisa que foi feita pelo IBOP no ano de 2018. Essa pesquisa foi encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira. 14% da população brasileira significam cerca de 30 milhões de pessoas, então bastante gente. Em Portugal, a população é muito menor, enquanto no Brasil existem mais de 250 milhões de pessoas, em Portugal a população é de cerca de 12 milhões de pessoas. Então, o volume é bem menor, 1,2% dessa população declaram-se vegetarianos, de acordo com a Associação Vegetariana Portuguesa. Isso representa cerca de 120 mil pessoas, o que também é expressivo. Agora, nem todo vegetariano tem uma dieta saudável. Existem vegetarianos com dieta saudável, existem vegetarianos com dieta não saudável. Assim como existem pessoas que consomem todos os tipos de alimentos e baseiam sua dieta muito em alimentos processados, nada saudáveis, e outras pessoas que consomem todos os tipos de alimentos, mas têm uma alimentação mais natural, muito mais saudável. Não é porque a pessoa é vegetariana que ela está mais saudável, não é porque a pessoa é onívora que ela está menos saudável. Isso depende muito das escolhas que a pessoa faz em relação à dieta, tá? Agora, em geral, a dieta vegetariana costuma ser mais saudável. Esses estudos aqui mostram que as pessoas que consomem mais vegetais geralmente têm uma flora bacteriana melhor, mais saudável. E com uma flora bacteriana mais saudável, com uma microbiota mais saudável, nós absorvemos melhor muitos nutrientes, nós ficamos muito menos inflamados, nós temos menos problemas de saúde por conta dessa menor inflamação, menor risco de obesidade, menor risco de doenças que atingem o sistema nervoso, por conta desse maior consumo de fibras, por conta dessa melhoria da microbiota. Agora, as carências nutricionais, elas existem tanto na população onívora, quanto ela existe nos vegetarianos. Se a dieta não estiver legal, a pessoa pode ter carências nutricionais. Então, na população onívora, nas pessoas que comem todos os tipos de alimentos, inclusive carnes, as carências mais comuns são de magnésio, de vitamina C, de vitamina E
e de ácido fólico. Essas são as carências mais comuns naquela pessoa que não é vegetariana. Já na pessoa que é vegetariana, as carências mais comuns são de ômega 3, de vitamina B12, de ferro, de cálcio e de vitamina D. Então, o ômega 3, ele é importante porque ele tem um efeito anti-inflamatório no nosso organismo, ele protege o nosso coração, melhora o perfil lipídico. Geralmente as pessoas que consomem mais ômega 3 têm níveis de colesterol mais baixo, têm níveis de triglicerídeos mais baixos. O ômega 3 também é fundamental para o desenvolvimento cognitivo de crianças, de adolescentes, e importante também para a nossa memória, para o nosso aprendizado. Agora, existem diferenças entre o ômega 3 de origem animal, aquele derivado do peixe, e o ômega 3 de origem vegetal, que está, por exemplo, nas algas, na linhaça e na chia. O ômega 3 de origem animal, tanto o EPA quanto o DHA, são nutrientes que já estão prontos para uso. Então, o EPA tem uma função bem anti-inflamatória importante, enquanto o DHA tem uma função mais para mielinização de neurônios, mais para o cérebro e para a cognição. Já quando a gente consome o ALA, tá, que vem da chia, vem das algas, esse ALA ainda não está pronto para uso, ele vai precisar ser convertido em EPA e DHA, que é o ômega 3 na sua forma ativa. Então, esse ALA que vem da linhaça, que vem da chia, que vem de castanhas, para ser convertido, vai precisar passar por uma série de reações bioquímicas que dependem de vitamina B3, de vitamina B6, de vitamina C, de zinco, de magnésio. Então, não adianta um vegetariano que só consome produto industrializado, batata frita, biscoitinhos, tudo industrializado, ter uma dieta pobre, tomar óleo de linhaça, porque muitas vezes ele não consegue converter na sua forma ativa, então ele vai continuar inflamado, vai continuar com maior risco de obesidade, de hipertensão. Então, não é porque é de origem vegetal que é necessariamente saudável. Então, a gente tem que olhar a dieta como um todo, tá bom? Já as algas vão ter mais já DHA, uma quantidade pequena, mas o óleo de alga ou a cápsula de alga vai ter uma quantidade menor de DHA do que os peixes, mas ainda assim tem DHA. Então, se você está considerando tomar um óleo do tipo ômega 3 de origem vegetal, você pode tomar, por exemplo, o óleo de linhaça, e se puder tomar o óleo de alga também, ajuda bastante nesse sentido de melhorar a cognição, de proteger o cérebro. Em relação à vitamina B12, a vitamina B12 é uma vitamina que está presente em alimentos de origem animal, nas carnes, nos leites e nos ovos. Por isso que o risco de hipovitaminose de B12, de carência de B12, é muito maior nos veganos. Vegetarianos que consomem leite ou ovos já não tem tanto risco, inclusive os níveis costumam ser similares à da população onívora. Agora, se você é vegano, é interessante que você esteja tomando a vitamina B12 na forma de cápsula ou de alguma outra forma de suplemento, ou mesmo de injeção, porque a vitamina B12 é importante para a construção e para a proteção do nosso DNA, do nosso material genético, para a proteção e regeneração dos nossos nervos, para a maturação das hemácias, ou seja, para o amadurecimento das hemácias, para que elas possam transportar oxigênio para todos os nossos tecidos, para a renovação celular, para a renovação das mitocôndrias, que são as organelas, que são as usinas elétricas do nosso corpo, que fazem a produção de energia, a produção de ATP, para que nosso coração possa bater, para que nossos rins possam filtrar, para que o nosso fígado possa eliminar toxinas. A vitamina B12 também é muito importante para a síntese de neurotransmissores e na gestação é essencial para a prevenção da espinha bífida, assim como a vitamina B9. Eu tenho um vídeo sobre vitamina B12 que eu vou linkar para vocês, tá? Falando das formas de suplementação de B12. Então, para quem estiver interessado nesse assunto, vou deixar para vocês. A vitamina B12, quando ela está em deficiência no organismo, quando o consumo é muito baixo, a homocisteína aumenta. A homocisteína é um produto que a gente sintetiza no nosso organismo a partir do metabolismo da metionina, que é um aminoácido. E essa elevação de homocisteína aumenta o risco de doença cardiovascular, aumenta o risco de demência, de depressão. Inclusive, muitos veganos têm depressão por conta da deficiência de B12. Então, não vale a pena não suplementar, tem que suplementar sim. Até porque B12 de alga, ela, apesar de ser absorvida, ela não é utilizada pelas nossas células, ela não está biodisponível. Então, o ideal é suplementar sim a forma de metilcobalamina ou outra forma de B12, assista meu vídeo, para que você não corra o risco de deficiência.
A anemia megaloblástica também pode ocorrer na carência de B12. Recebe esse nome porque as células vermelhas ficam muito grandes nesse tipo de anemia pela deficiência de B12. Vimos que a B12 é importante para maturação das hemácias, então a pessoa vai ter os mesmos sintomas da anemia ferropriva, da anemia por deficiência de ferro: cansaço, baixa memória, dificuldade de aprendizagem, mas nesse caso, se for deficiência de B12, não adianta suplementar ferro, tem que suplementar B12. Atrasos no desenvolvimento podem ocorrer em crianças que têm deficiência de B12 e neuropatia periférica, principalmente com formigamento de dedos das mãos, dos pés, por conta da carência de B12. Então, a suplementação de B12 pode ser feita de várias formas. Existe hoje já B12 vegana, produzida em laboratório, então não tem origem animal, o consumo é bem tranquilo. O ferro é importante para a formação de hemoglobina. O ferro participa da estrutura da hemoglobina, que está dentro das células vermelhas, que está dentro das hemácias, e é muito importante para a oxigenação dos tecidos, para a produção de energia, para a melhoria da nossa imunidade e para o crescimento e desenvolvimento das crianças. O ferro está presente em alimentos de origem animal, mas existem também muitos alimentos de origem vegetal que possuem ferro. Não é o mesmo ferro igualzinho da carne, é um ferro que tem uma absorção menor, é o ferro mais 3, na carne é o ferro mais 2, mas a gente pode melhorar a absorção do ferro mais 3, que está presente em alimentos como feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, nos vegetais verdes escuros, acrescentando algo ácido naquele alimento. Então, por exemplo, se você vai comer uma salada de folhas verdes, você pode colocar limão em cima, ou laranja, gotinhas, para que você tenha mais vitamina C ali, que acidifica aquele meio, transformando o ferro mais 3 em ferro mais 2, para que seja bem absorvido. O cálcio é outro importante mineral que a gente precisa estar observando. A principal fonte de cálcio são os laticínios. E se você não consome leite nem derivados, você pode substituir por alimentos de origem vegetal que são ricos em cálcio, como amêndoas, como couve, como gergelim, como linhaça, como melado, mostarda. Se você come ovo de galinha, a gema também tem um pouco de cálcio, o extrato de soja também, assim como o tofu tem cálcio também. Se você não consome uma quantidade adequada desses alimentos, pode ser que você precise suplementar o cálcio, mas é também bem tranquilo. O único cuidado é sempre suplementar o cálcio junto com o magnésio, para você não ter problemas de calcificação de partes moles, como calcificação de artérias, tá bom? Para boa absorção do cálcio, mesmo que na forma de suplemento, a gente precisa de vitamina D, e muita gente tem carência de vitamina D porque a gente não toma mais sol, não toma muito sol, ou porque a gente usa filtro solar quando vai no sol, então a gente acaba produzindo pouca vitamina D. Então é interessante que quando você fizer os seus exames anuais, que você vai pedir o hemograma para ver como é que tá o ferro, vai pedir vitamina B12, peça também vitamina D, se precisar. Se ela estiver abaixo de 50, faça também a reposição, a suplementação de vitamina D. E para melhorar o metabolismo ósseo, a gente precisa de cálcio, precisa de vitamina D, a gente também precisa de magnésio, que está presente nos vegetais verdes escuros, e de vitamina K, que é produzida principalmente no nosso intestino. Então, o intestino tem que estar funcionando super bem, tá bom? A gente tem algumas considerações em relação aos ciclos da vida. Então, por exemplo, uma gestante poderia ser vegetariana? Poderia ser até vegana, mas não pode faltar nenhum nutriente, nem para ela, nem para o bebê. Então, os riscos do vegetarianismo na gestação incluem principalmente a deficiência de B12 e de ácido fólico, fazendo com que essa mãe não forneça esses nutrientes para o bebê, e aí exista um maior risco de má formação da espinha, como a espinha bífida, que pode inclusive fazer com que o bebê não consiga andar, né? Não consiga sentar. Então, esse tipo de deficiência não pode ocorrer na gestação. Inclusive, se você está pensando em engravidar, ou se você está numa idade reprodutiva, é importante tomar o ácido fólico e a vitamina B12. Além disso, o ômega 3 é super importante para o desenvolvimento do cérebro do bebê, então é importante suplementar o ômega 3 também na gestação. Existem evidências de que mulheres que consomem suplementos de DHA na gestação têm bebês que aos 5 anos de vida têm uma aprendizagem realmente superior às mães que não fizeram suplementação de DHA. Tá? Então, essas crianças aprendem a ler com mais facilidade, têm maior facilidade também em matemática, por isso é importante suplementar. Nos idosos, a mesma coisa. Idosos geralmente têm muita deficiência de vitamina D,
tá? Então é importante verificar isso. Se a pessoa estiver deprimida em qualquer fase da vida, é importante verificar também como está a vitamina B12. Já se o problema for de imunidade, seja na infância, seja na velhice, a gente tem que olhar bastante para a questão do zinco. O zinco é um nutriente que está presente principalmente nas carnes, nos frutos do mar, nas ostras. Então, a deficiência de zinco pode causar manchinhas nas unhas, queda de cabelo, pode dar mais espinha na pele, mas pode piorar muito a imunidade, aumentando o risco, por exemplo, de pneumonia e até de morte. Então, verificar como é que está o status de zinco. E os atletas vegetarianos muitas vezes se preocupam com a proteína, mas a proteína é a questão mais fácil da gente conseguir na dieta vegetariana, consumindo leguminosas, consumindo castanhas, consumindo, se não atingir de jeito nenhum, consumindo suplementos veganos, proteicos. Então é importante estar conversando com um nutricionista se essa é a sua dúvida, tá? Mas geralmente a gente consegue atingir a proteína na dieta com a alimentação. Se precisar aumentar, aí a gente acaba usando algum suplemento vegano. Existem hoje suplementos veganos de proteína à base de arroz, de cânhamo, que é a hemp protein. Tem também a proteína da soja, enfim, existem vários tipos de proteína que a gente pode estar utilizando, proteína de ervilha, né, vários tipos de proteína que a gente pode estar utilizando na alimentação. Se você está desejoso de incluir mais vegetais na sua vida, vá em frente, só vai ter benefícios. E se está desejoso agora de passar para uma dieta vegetariana ou vegana, vá fazendo de forma gradativa, se informando. Existem muitas receitas na internet. Se você passou mesmo para essa fase, parabéns. Verifique, então, que opções você vai ter quando você for socializar, porque o objetivo de ser vegetariano não é você deixar de fazer as suas coisas, nem de viver a sua vida. Ninguém quer que você deixe de sair com os amigos, então saia com eles, veja que opções você tem nos restaurantes para comer de forma adequada. Ou se você for comer na casa de alguém que não é vegetariano, ofereça-se para levar uma torta, de repente, de grão de bico, ou um bolo, né, de banana, tá? Então, vá fazendo isso, você não precisa forçar o vegetarianismo em ninguém, mas vá dando seu exemplo e mostrando o quanto você está se sentindo bem, o quanto você está se cuidando, para que as pessoas nem fiquem preocupadas com você, também apoiem suas decisões e provem suas comidinhas. Se possível, arranje um acompanhamento nutricional para verificar se você não tem nenhuma carência e para que você possa fazer a suplementação se for necessário. Não é porque você se tornou vegetariano que você vai ficar carente de um nutriente, mas muitas pessoas que achavam que tinham uma dieta muito boa, na verdade, às vezes não tinham. E por isso apresentam alguns sintomas, às vezes gastrointestinais, às vezes a imunidade que não está muito boa, ou a pessoa não ganha massa muscular, ou a pessoa tem uma variação de humor muito grande por conta de inflamação no intestino. Então procurar um nutricionista seria interessante. E preste atenção no seu corpo, preste atenção em como você está se sentindo. Você está mudando a dieta, então vá observando os sintomas. Eu estou me sentindo bem, estou me sentindo mal, estou com dor de cabeça, não estou, ou sintomas que eu existia antes deixaram de existir, ou algo novo apareceu, será que eu tenho que me preocupar? Então é importante acompanhar, tá? Então o nutricionista pode te acompanhar por meio de avaliação bioquímica, exames de sangue, pode te acompanhar por meio da avaliação dietética, calculando tudo que você está consumindo para saber se você está atingindo as recomendações de cada nutriente, pode te avaliar também, avaliar a composição corporal, então será que você está ganhando gordura? Será que está perdendo massa magra? Então isso também pode ser avaliado pelo seu nutricionista e ele vai avaliar também sinais e sintomas, tá? Tem dor de cabeça? Tem mais irritabilidade? A TPM está melhorando ou está piorando? Enfim, então tudo isso pode ser avaliado, basta que você esteja com um profissional adequado. E o importante é ter uma dieta bem variada, tá? Nada de monotonia, nada de comer só arroz com feijão. Apesar de ser uma combinação interessante em termos de proteína, não vai oferecer todas as vitaminas e minerais que você precisa. Então, teste novas receitas, aventure-se na cozinha. Eu digo para os meus clientes que quem quer ser vegetariano tem que aprender a cozinhar, tá? Então, não precisa ser nada complicado, você não precisa passar horas e horas e horas na cozinha, mas é interessante começar a aprender a fazer algumas receitinhas que você goste e que vão favorecer a sua saúde, o meio ambiente, vão estar de acordo com seus valores, suas crenças e seus objetivos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem um recado, deixem uma mensagem que eu responderei com prazer.